Existem vários níveis de poder em solo leveling, começando dos humanos comuns até mesmo os caçadores de rank mundial, sendo eles os mais poderosos da raça humana. Depois disso, nós temos a entrada dos monarcas, os governantes e, claro, os seus recipientes, que também são seres poderosíssimos acima de qualquer escala de poder. Então hoje vamos falar sobre quem são essas pessoas no universo de solo leveling, mas claro, apenas os mais fortes dentre todos, apenas aqueles que podem ser considerados o ápice dos poderes em solo leveling, indo do rank mais baixo até o mais alto, os 16 personagens mais fortes de todos. E obviamente este vídeo contém spoilers, então assista por sua conta em risco e não reclame depois caso você veja algo que não queira ter visto. Em 16º lugar, nós temos Christopher Reed, o caçador mais poderoso da América. Christopher é um dos 5 caçadores de rank nacional, sendo um dos humanos mais poderosos da Terra. Dentre os caçadores de rank mundial, ele está em 3º lugar, perdendo para Thomas Andre e Liu Zigang. Ele é conhecido por ser alguém vaidoso e arrogante, porém é claro, as suas habilidades justificam o seu caráter, pelo menos dentre os humanos. Sem sombra de dúvidas, ele era uma potência a ser reconhecida neste mundo, antes é claro dos monarcas chegarem até aqui. Os poderes principais dele, assim como os de outros níveis mundiais, consistem na autoridade do governante e na manifestação do corpo espiritual, lhe dando uma forma mais monstruosa, mas muito mais poderosa. E embora ele esteja morto, o fato de ele ter lutado contra 3 monarcas sozinho prova a sua força. Em 15º lugar temos Liu Zigang, o caçador mais poderoso da Ásia, ou pelo menos era o maior da Ásia até a chegada de Sung Jin-woo. Zigang é o 2º colocado no ranking dos caçadores mundiais, sendo literalmente o 2º humano mais poderoso de toda a Terra, e ele, sem sombra de dúvidas, vive a sua reputação, sendo temido e adorado pelas pessoas ao redor de todo o mundo. A principal característica de Zigang é a sua franqueza brutal e grande sede de batalha, sempre procurando por oponentes dignos a ele. Obviamente, assim como Christopher, ele é um dos recipientes dos governantes, recebendo parte de seus poderes, e assim ele possui as mesmas habilidades, seja a manifestação do corpo espiritual e, claro, a autoridade do governante. Porém, mesmo que Zigang seja um fanático por batalhas, ele ainda é muito humilde por aqueles que ele respeita, e é até mesmo amigável com outros caçadores. Em 14º lugar nós temos Thomas Andre, ou Golias, aquele que era considerado o mais poderoso do mundo, estando no topo dos caçadores de rank mundial e, claro, os liderando. Thomas era praticamente o líder mundial, sendo apelidado de Golias justamente por causa de sua aparência e força, que remete a Davi e Golias. O ponto principal de Thomas é a sua agressividade e orgulho. Ele acredita que a força é suprema e tudo pode ser resolvido pela violência. Para ele, a violência é absoluta. Por outro lado, para aqueles que estão do seu lado, ele é muito amigável e protetor, principalmente com seus subordinados. E, obviamente, ele também possui os poderes que os outros recipientes possuem, já que ele também é um, onde ele tem a sua manifestação de corpo espiritual e, obviamente, a autoridade do governante. E ele demonstrou o seu grande poder ao lutar contra outros monarcas durante um arco. Ele, obviamente, perdeu a batalha, mas durou tempo suficiente. Em 13º lugar, temos então a monarca das pragas, Keresha, a monarca mais fraca dentre aqueles que apareceram ativamente na obra, sendo ela a rainha dos insetos. Keresha é alguém cheia de sede de sangue, ela vive para matar suas presas e aproveita ao máximo cada momento antes de finalizar alguém. Sendo uma monarca, ela possui várias habilidades, mesmo sendo uma das mais fracas dentre eles. Seu ponto principal são os venenos e a necromancia, onde no caso ela coloca parasitas nos corpos e então usa os corpos como se fossem zumbis. Porém, justamente por ser focada em necromancia e veneno, ela não é tão poderosa fisicamente ou magicamente, sendo assim uma das mais fracas, se não a mais fraca dentre os monarcas. Em 12º lugar temos o Rei Formiga, onde ele seria o inimigo que ao ser derrotado se tornaria Beru, seu general e uma das
sombras mais poderosas do seu arsenal. Antes de se tornar um soldado das sombras, ele era o pináculo e o exemplo perfeito da evolução das bestas neste mundo, tendo nascido após gerações e gerações de evolução das formigas, e sendo criado para ser um rei, para ser o protetor do seu ninho. Desde seu nascimento, ele era incrivelmente poderoso, quebrando pessoas de Rank S com a maior facilidade do mundo. Junto disso, ele tinha a habilidade de ganhar habilidades quando comia sua presa, ou seja, quanto mais fortes são as pessoas que ele comesse, mais poderoso ele se tornaria. E justamente, como rei, ele procurou por outros reis para aniquilar e se tornar mais forte, onde o seu potencial de evolução era tremendo, tão grande quanto o do próprio Sung. Em 11º lugar, temos então Baran, o monarca das chamas brancas e o rei demônio. Embora ele tenha sido derrotado por Sung Jin-woo antes da Keresha, vale a pena lembrar que Sung Jin-woo derrotou uma cópia feita por Ashborn, e que ainda era incrivelmente poderosa. O Baran original com certeza seria muito mais poderoso do que aquilo, principalmente ao lembrarmos que ele é um combatente corpo a corpo e, claro, um guerreiro. O Baran original era alguém cruel e alguém que nunca daria para trás em uma briga, além de ter tentado matar Ashborn no passado, mostrando que mesmo sabendo que seu inimigo é mais poderoso, ele ainda não foge de uma luta. Em 10º lugar temos o monarca do corpo de ferro, o rei dos monstros humanoides. Basicamente, todos os monstros que são humanoides servem a ele, onde sua maior prova de poder até agora foi fazer parte da força para matar Christopher Reed, sendo ele um dos 3 monarcas daquele dia. Ele é alguém egoísta e super confiante, e claro, desdenha de todos mais fracos do que ele ou abaixo dele. Porém, mesmo sendo orgulhoso, ele não é idiota. Por exemplo, mesmo desdenhando contra os humanos e, claro, desprezando Sung Jin-woo, ele ainda fugiu com o rabo entre as patas e escolheu não o enfrentar, porque sabia que Sung era muito mais poderoso. Em 9º lugar, temos o monarca do começo e o rei dos gigantes, Legia. Legia, diferente dos outros, tem um grande senso de humor, mesmo sendo muito distorcido, quase parecendo um louco, mas ele também é muito astuto e muito bom de conversa para enganar os outros. Legia tem seu destaque principalmente em sua força e, claro, defesa, sendo de fato um gigante, sendo ele extremamente poderoso mesmo dentre os monarcas, tendo uma força absoluta. Um exemplo de sua força é que, mesmo sendo preso e não tendo acesso à sua mana, ele ainda foi forte o suficiente para que com um sopro ele conseguisse criar um tornado mortal contra o Sung. Apenas com a pressão do vento de sua boca ele conseguiria matar outros seres tranquilamente. Além disso, a habilidade dele em fazer que tanto ele quanto seus oponentes falassem apenas a verdade pode ser muito vantajoso para ele dependendo da situação. Em 8º lugar, nós temos Sung Yu-han, o recipiente do governante da luta e do poder. O pai de Sung é alguém que logo no início do cataclismo despertou como um grande ranking, e ao ficar preso em uma dungeon, ele se tornaria o primeiro humano a se tornar o recipiente, o vaso de um governante do mundo. No caso, ele foi o primeiro humano que fez um contrato com os governantes. No caso, Thomas e Gang não fizeram contratos com eles, mas receberam seus poderes. Já Sung fez um contrato direto e os poderes que ele recebeu foram muito maiores. Ele se tornaria associado aos governantes que o salvaram, onde, embora ele não seja tão poderoso quanto os monarcas mais fortes, sim, ele é mais forte que monarcas comuns, já que ele lutou tranquilamente contra 2 dos monarcas mais fortes. Obviamente, ele ainda perdeu, mas ele o segurou por muito tempo, então se ele lutasse contra um monarca mais fraco, com certeza ele ganharia. Em 7º lugar, nós temos o monarca das presas bestiais, conhecido como o Rei das Feras. Sendo, sem sombra de dúvidas, um dos monarcas mais fortes, sua força é comprovada quando ele não apenas lutou contra Thomas Andre e deu uma surra nele, mas também, como no passado, ele já foi contra Ashborn. Obviamente, contra Ashborn ele perdeu de maneira miserável, mas ainda assim ele se levantou contra o Monarca das Sombras. Porém, por outro lado, embora ele seja forte contra os mais fracos, ele ainda é um covarde contra os mais fortes. Ele é literalmente um animal contra suas presas, ele é forte contra alguém mais forte do que ele é manso e fraco. Tanto que isso nos é mostrado quando ele fugiu com o rabo entre as patas contra o
Ashborn e, claro, contra o Sung. Sua força é inegável, mas o seu instinto bestial toma a melhor sobre ele. Mas vale a pena lembrar que durante um tempo antes do Sung liberar seu verdadeiro poder, ele conseguiu ser mais rápido que o próprio Sung, conseguindo assim tirar vantagem sobre o protagonista. Em sexto lugar, temos o Monarca da Geada, o rei do povo do norte, sendo também um dos monarcas mais poderosos. Onde, é claro, por causa disso, ele estava na linha de frente dessa grande guerra. Ele é arrogante e condescendente, que despreza todos aqueles ao seu redor e se acha superior a todos. Mas mesmo agindo assim, ele ainda é muito propenso a entrar em pânico quando as coisas não vão bem como ele queria. Quando alguém mais poderoso do que ele está em sua frente, ele se torna descuidado, apressado e, claro, vulnerável. Como nós vemos quando ele se tornou impaciente na frente do Sung, ou quando ele não conseguiu a ajuda de outros monarcas. Porém, é claro, ele ainda tem uma grande força para o apoiar, como quando, é claro, ele por muito tempo sobrecarregou o Sung com seus poderes. Obviamente, ele ainda perdeu no final do dia, mas ele era muito poderoso. Em quinto lugar, nós temos os governantes, os seres primordiais que foram criados pelo ser absoluto e, claro, os primeiros a terem se rebelado contra ele. Durante milhares de anos, eles guerrearam contra os monarcas, até perceberem que, na verdade, isso era apenas entretenimento para seu deus, e então se juntaram para matar este mesmo deus. Os governantes já demonstraram ter um poder incomensurável, um poder tão grande que eles não podem se mexer tão facilmente. Afinal, se eles lutassem de frente contra os monarcas, mundos seriam destruídos. Tanto que é por causa disso que eles tiveram que conceder poder aos humanos para assim ter uma chance de lutar contra os monarcas sem destruir seus mundos. Eles também são aqueles que possuem itens com os poderes de Deus e mantêm a balança do universo, onde mesmo em sua guerra contra os monarcas, eles ainda se preocupavam em proteger as pessoas e, claro, manter o balanço. Obviamente, os poderes que os recipientes possuem vieram deles, então todos esses poderes também eles têm, além de, claro, outros que nós não conhecemos. Em quarto lugar, nós temos Antares, o monarca da destruição e, claro, o rei dos dragões, sendo o monarca mais poderoso de todos, além de Ashborn, aquele que personifica o caos e a destruição, a aniquilação, tendo nascido apenas para destruir e causar desordem. Antares é, como eu disse, o seu objetivo de existência é destruir todas as coisas que existem. Ele é literalmente a destruição em pessoa, porém, surpreendentemente, mesmo assim, ele possui uma certa honra. Ele é o governante de todos os dragões, sendo um dragão vermelho gigante em sua forma original, sendo um dragão avassalador com um poder enorme. Além das habilidades que todos os outros monarcas possuem, as que mais se destacam em Antares é o seu medo de dragão, seu sopro da destruição e sua manipulação espacial, sendo apenas essas as mais poderosas habilidades que ele já demonstrou. E claro, mesmo que ele tenha várias, apenas com essas três ele já pode finalizar qualquer oponente. Ele não precisa usar várias habilidades, essas três são mais do que o suficiente. Antares é alguém que nem mesmo os governantes juntos poderiam derrotar facilmente, e é por isso que ele está tão em cima nesse ranking. Agora, em terceiro lugar, nós temos Ashborn, o monarca das sombras e aquele que traiu os governantes. Ashborn, embora seja um monarca, já foi um governante no passado, sendo originalmente o governante mais poderoso dentre os governantes e chamado de o maior fragmento da luz brilhante. Ashborn era o mais próximo do ser absoluto e o seu criador. Porém, por circunstâncias muito infelizes que eu não vou falar neste vídeo, eu posso trazer em outro, Ashborn foi morto e renasceu como o monarca das sombras, ganhando um poder ainda maior do que ele já possuía. A partir de então, ele viraria as costas para os governantes e mais ou menos para os monarcas também, se tornando alguém que é inimigo dos dois, e claro que ambos os lados querem matar, mas que mesmo assim não conseguem. Ashborn é muito forte, em questão de poder puro, 1 a 1, Antares ainda é mais poderoso do que ele. Porém, nós sabemos que Ashborn é aquele que governa a morte. Ele tem o exército indestrutível e o mais poderoso do mundo. Embora ele seja mais fraco que Antares em uma luta 1 contra 1, quando se usa todo o escopo dos seus poderes, Ashborn ainda ganha dele. Em segundo lugar, nós temos Sung Jin-woo, o monarca das sombras e a existência mais forte atualmente. Embora tenha vindo de um ser humano, Sung Jin-woo herdaria completamente
completamente todos os poderes de Ashborn, se tornando uma das existências mais poderosas, sendo apoiado pelo exército mais poderoso também. Porém, diferente de Ashborn, o Sung não apenas herdou seus poderes, como se tornou ainda mais forte. Se Ashborn era muito poderoso, incrivelmente poderoso, Sung se elevou um passo à frente. Sung se tornou uma existência que até mesmo superou Ashborn. Sung é de fato um ser supremo. Ao derrotar Antares, ele se consolidaria como a existência número 1, já que o próprio ser absoluto já não está mais vivo. Nesse ponto, os governantes temem o poder de Sung. Existências de outros universos não são páreos para ele, e os monarcas já foram exterminados. Não existe nada que possa de fato ser perigo para o Sung. Ele é alguém capaz de cuidar de qualquer coisa por si mesmo. Sung tem uma mana ilimitada, milhões e milhões de soldados poderosíssimos e imortais, alguns soldados cujo rivalizam diretamente com os próprios governantes, e claro, o mais importante, o poder de governar a morte. Ele é a morte em si, o monarca das sombras. Sung atualmente é imortal e os seus poderes estão fora das leis da casualidade, ou seja, nem mesmo as leis do universo podem o restringir. E em primeiro lugar, nós temos o ser absoluto, aquele que criou o universo, os monarcas e os governantes. Não sabemos de sua raça, apenas que ele é um deus. Não sabemos de onde ele veio, apenas que ele criou tudo. Não sabemos como ele surgiu, apenas que ele sempre esteve lá. Ele é onipotente, onipresente e onisciente, aquele que criou tudo que existe. Ele é mais poderoso que o Sung. Afinal, o poder que o Sung tem foi criado pelo próprio ser absoluto e dado para o Ashborn em primeiro lugar. Suas habilidades vão além da compreensão e abrangem tudo que existe. Porém, mesmo sendo divino, ele era cruel e a sua vida era tediosa, e assim ele criou uma guerra sem fim entre os governantes e os monarcas para se entreter. E embora ele fosse onipresente, onipotente, onisciente, mesmo sendo um ser absoluto com um poder inimaginável, como é dito dentro da própria obra, nenhum poder é infinito, tudo é finito. E assim ele não era invencível, ele era mais forte, mas não invencível. E assim, mesmo sendo Deus e o criador de tudo, ele acabou encontrando seu fim nas mãos de suas próprias criações. No caso, os governantes. E é isso, meus amigos, as 16 existências mais poderosas de Solo Leveling. Obviamente, eu não vou mentir que existem alguns outros monarcas que eu não coloquei aqui. Se eu não me engano é só um, ou tem mais dois, não lembro. Mas eles foram monarcas que apareceram tão pouco, que eu não me lembro de ter visto muito dos seus poderes, e eles também foram buchas que rodaram rapidinho assim, então considere eles no mesmo nível que a Kerecha, praticamente. Junto disso, nós temos o Arquiteto, mas, sinceramente, eu tinha esquecido do Arquiteto. Tipo, literalmente, quando eu fiz essa lista, eu esqueci dele. Aí eu lembrei quando estava gravando, aí eu estou citando ele agora porque o Arquiteto é muito poderoso, e ele estaria acima de todos os níveis mundiais, mas talvez no mesmo nível que o monarca do Corpo de Ferro, porque ele não é tão forte quanto outros monarcas. Talvez ele seja mais forte que a Kerecha, mas não tão poderoso assim. Mas é isso, se curtiu, deixa o gostei aí embaixo para me apoiar e ajudar mais pessoas a assistirem este vídeo. Se inscreva no canal se não for inscrito ainda para receber e assistir os próximos vídeos que eu sei que você vai gostar e não vai se arrepender. Venha comigo e seja de comunidade Grid Animes. Agora eu fui.